Oi, tudo bem? Eu me chamo Petrikov e por acaso você não me conheça, eu sou o cara dos melhores relatos aqui do YouTube. E se você quer dar uma risada das histórias mais cabulosas, vergonhosas e criminosas, você veio literalmente ao lugar certo. E vai por mim, você não tem que seguir uma ordem de vídeos aqui no canal. Basta acessar minha playlist com todos os relatos que eu fiz e ver cada um deles. E não esquece de ver tudo, viu? Pra dar aquela força e me incentivar a trazer mais e mais vídeos aqui pro canal. E se você tá interessado em ver uma história sua, é bem simples. Então presta atenção no que eu vou te falar pra não ficar perdido. Basta você me mandar sua história completa e detalhada no e-mail que tá aqui na descrição do vídeo. Eu criei ele especialmente só para os relatos de vocês. Então não perde tempo e vai lá e me manda sua história. Quem sabe ela não vira vídeo aqui. Além disso, eu quero pedir pra você me seguir no Instagram e no TikTok, onde em breve teremos um conteúdo bem diferente e único. E digamos que de certa forma vai te ajudar a melhorar na academia, na sua dieta, no seu dia a dia, para conseguir o tão desejado shape. Então fica o spoiler aí. Além disso, é claro, eu não posso deixar de falar do meu canal principal, onde eu solto vídeos mais bem produzidos e únicos, e agradeceria se você fosse lá ver, depois de ver os vídeos que saem aqui. E para me ajudar, você pode curtir e se inscrever no canal, além de hypar o vídeo, o levando para mais gente e tornando a nossa família aqui no YouTube cada vez mais grande e unida. Dito isso, meus amigos e amigas, se preparem, pois hoje eu tenho um relato exclusivo para vocês. E lembre-se de pegar algo para comer ou beber, fique relaxado onde você estiver. Por via das dúvidas, bota um fone de ouvido e aproveita mais um vídeo aqui do seu canal favorito de relatos do YouTube. Pra aquela pessoa que nunca foi tão sortuda assim na vida amorosa que nem eu, já passou por vários relacionamentos, alguns foram bons, outros horríveis, alguns até medianos, mas que não foram pra frente por X motivos, mas eu aposto que algum de vocês já foi traído alguma vez, seja você homem, seja você mulher, seja você o diabo que for. A questão é que, cara, traição é uma parada que a gente só descobre na hora, a gente não duvida logo cedo, a gente não, sabe, fica logo pensando, ah, lá no futuro essa pessoa vai me trair porque sim. E tem dois tipos de traição. A primeira é pela internet, onde a tua mina ou teu cara tá mandando mensagem pra outra pessoa, mandando nude, conversa safada, marcando sexo, não importa. Esse é o primeiro tipo de traição. Já a segunda traição é a pior pra mim, já que é quando você, sabe, tá sendo traído lá no momento, presencialmente, onde você já tá com a pessoa ali na casa, não importa onde você esteja, e você chega no momento certo, na hora H, onde ela tá no ato com outra pessoa. E nesses casos, você também tem duas opções, onde a primeira é você, tipo assim, respirar fundo e falar, acabou, pega suas coisas e vai embora, com dignidade, queixo erguido, já que a pessoa que te traiu é uma filha da puta e não merece você. Já o segundo caso é um pouquinho mais delicado e diferente, onde você respira fundo, pega o primeiro pedaço de pau que você vê na sua frente e arrebenta a moleira dos dois, afunda! Obviamente, você vai ser preso por ter matado duas pessoas apauladas, mas cara, pelo menos você vai estar aliviado. Mano, passou, tá ligado? Tu vai chegar na cadeia, todo mundo vai te aplaudir. Ei, porra, matou o corno. Quer dizer, tu matou o cara que tava te chifrando. É, vocês entenderam. E eu me refiro a isso porque, cara, pra mim, quando eu tive um relacionamento e ele acabou com traição, bem, digamos que eu escolhi a segunda opção, já que a primeira opção me daria aquela pulguinha atrás da orelha falando, ai, por que tu não deu um pau nos dois? Por que tu não quebrou, sabe, o braço dela, a costela dela, quebrou o pau do cara, meteu o pau dentro do cu do cara, esse tipo de coisa. Mas calma, essa história no final tem um desfecho incrível que simplesmente me fez ter saído impune, ou seja, eu não paguei por nada, eu dei um pau nos dois, ou seja, na minha ex e no cara que tava comendo ela, e ainda por cima eu saí como um herói. Olha que maravilha! Mas bem, meus amigos e amigas, bora lá pra essa história que hoje eu vou contar pra vocês. Bem, prazer, meu nome é Jonathan, eu tenho 23 anos e hoje eu quero contar pra vocês como foi terminar meu segundo relacionamento da pior forma possível e como eu quase fui preso, só que por ironia do destino eu acabei não sendo preso e eu ainda fui aplaudido. Bem, primeiramente pra começar, o meu primeiro relacionamento não foi lá grande coisa, ele mal durou sequer, sei lá, umas 4 semanas no máximo. Eu e a garota a gente só se parou de falar e cada um seguiu sua vida e pô, beleza. Passou mais alguns anos, eu conheci a Jéssica, esse é o nome da minha ex-namorada, a minha segunda no caso.
E a Jéssica era a famosa crentezinha do rolê que eu dava com meus amigos e amigas quando a gente ia pra pizzaria, rodízio, churrasco e etc. E pô, beleza, a Jéssica era uma garota bem comportada, não falava palavrão, não bebia, não fumava, não usava nada, era só uma garota que, sabe, frequentava o culto de vez em quando. Então, meus amigos, não tinha nem sequer como eu suspeitar dela logo do início, já pra ficar bem claro, tá? E por ela ser a mais bonitinha dali das garotas que eu gostava, tava solteira, era virgem, era legal, mano, eu falei comigo mesmo, cara, por que eu não tento algo com ela, né? Bora ver aonde isso vai dar. E quando eu saía com meus amigos, eu sempre fazia questão de convidar ela, nem que eu pagasse alguma coisa, tipo, sei lá, entrada do cinema, entrada do rodízio, fliperama, esse tipo de coisa. Só pra eu ter mais aquele contato íntimo com ela, pra gente começar uma conversa ali, uma conversa aqui, sabe? Pra tentar rolar um clima, quem sabe? E por incrível que pareça, eu até me surpreendo em falar isso, mas a gente meio que começou a ter intimidade muito rápido, tipo, muito rápido mesmo. Ela já começou com aquele papinho de, ai, você é o homem da minha vida, o pai dos meus filhos e um monte de coisa assim. Então, cara, tá ligado? No começo eu não suspeitava, mas aquilo ali já era uma red flag, né, como os jovens falam. Mas tá, eu deixei isso de lado, eu segui minha vida e tal, comecei ainda a conversar com ela sobre um monte de coisa, e eu até perguntei pra ela o que ela queria fazer da vida, e ela me falou que queria cursar direito ou odontologia. E pô, bacana, ela já tinha uma meta de vida, ela não queria, sabe, morrer na miséria, só viver na humildade, porque cara, convenhamos, viver na base da humildade é pedir pra tu se fuder, ainda mais quando tu mora no Brasil, irmão. Então a gente acabou passando um contato pro outro, sabe, pra começar a conversar mais durante a noite, rolar aquele clima, aquele tesão. E bem, eu não quero encher aqui salsicha, mas a gente meio que tava começando a ficar, não namorar, apenas ficar. Porra, mas também não significa que, os dois estão ficando, então os dois ainda são livres. Não, calma lá. Se duas pessoas estão ficando, logo elas querem namorar. E logo elas não vão ter outros, sabe, relacionamentos fora esse. Porque Jonathan, não fez com poligamia, não fez com trisal e um monte dessa merda. Porque quem gosta desse lixo é gorda tuiteira com cabelo no sovaco. Voltando pra história, bem, basicamente depois disso tudo a gente começou a sair sozinho, ou seja, a gente não ia mais para o rolê somente como amigos, ou somente com os amigos. E sabe, sempre tava aquele clichê de falar que, eu era o homem perfeito na vida dela. Então, cara, beleza, já que eu era o homem perfeito, o futuro pai dos filhos dela, por que a gente não mora sozinho? Eu perguntei pra ela. E aí ela começou, é que eu não sei, talvez eu não seja muito, sabe, uma mulher pra tu morar junto comigo. É porque, tipo assim, eu sou meio chata, não sei se tu vai gostar de mim. Sabe, aquelas desculpinhas tentando sair da conversa e ir pra outro tema. Então, ali já tava ficando meio complicado de se lidar com ela, mas calma aí, ainda não chegamos no ápice. Mas depois de tanto eu pressionar ela, finalmente ela cedeu e ela decidiu morar junto comigo. A gente juntaria uma mesada e depois alugaria um apartamento bem no centro da cidade, porque lá era mais barato do que, sabe, fora dele. Só que aí, ambos de nós ia ter que trabalhar, e eu falei pra ela, não te preocupa, eu já vou trabalhar porque eu já vou conseguir um emprego de vigilante no condomínio onde minha família mora. E já que meu pai tinha, sabe, contatos com o pessoal lá de dentro, ele poderia facilmente arranjar um emprego pra mim lá, que inclusive eu poderia ainda ganhar um bônus fora a parte. Olha só que maravilha. Já a Jéssica, ela iria trabalhar no salão de cabeleireira da própria mãe. E ok, todo mundo de boa, todo mundo numa nice, todo mundo vai trabalhar pra se ajudar, olha que maravilha, olha que coisa mais linda. Mas aí começa umas paradas meio estranhas, porque tipo assim, depois que a gente já tava completando pelo menos uns 6, 7 meses de, sabe, morando junto, eu comecei a notar umas paradas estranhas que estavam acontecendo lá dentro da casa. A primeira delas é que sempre quando chegava, tinha 2 pratos de comida sujo. 2 pratos de comida, Jonathan? Meu Deus, acabou o mundo? Calma, você pode estar pensando isso, mas pensa comigo, cara. Primeiramente, eu saio de casa sempre às 7 da manhã e sempre volto às 7 horas. Sim, pode parecer um pouco, sabe, exagerado o tanto que eu trabalho, mas vai por mim. Era um trabalho bem simples, fácil e que nem sequer, sabe, eu trabalhava tanto assim. E eu ainda ficava dentro de uma sala com ar-condicionado. Mas bem, voltando pro que interessa, cara, por que teria 2 pratos de comida sujo, sendo que só tava ela lá em casa? Porque, tipo assim, ela ia pro salão, mas já voltava. Ela não passava muito tempo lá. Ela só ia pro salão da mãe dela pra varrer coisa, ajeitar lá e depois voltava pra casa e ela almoçava. Então
Então por que diabos teria 2 pratos de comida? Quando eu comecei a notar isso, eu perguntei pra ela: amor, querida, o que tá acontecendo? Por que tem 2 pratos de comida sujo? Você trouxe alguém aqui? E ela sempre falava: ah, sei lá, é porque eu queria repetir. Mas se você vai repetir alguma comida, você não precisa sujar outro prato, você simplesmente pode comer no mesmo prato. Então sempre quando eu chegava em casa, já cansado, depois de um dia chato, eu notava que sempre tinha alguma coisa ou outra pra 2 pessoas. Cara, alguém tava lá, eu não sabia quem, mas alguém realmente estava lá. O problema é que eu nunca podia chegar antes em casa, eu nunca podia sair do trabalho mais cedo, somente se fosse um caso de emergência. E até eu chegar em casa era pelo menos uns 15 minutos, então ainda demorava um pouco. Até que um dia, eu falei comigo mesmo: cara, eu vou sair mais cedo do trabalho pra ver o que tá acontecendo. Eu ia inventar a maior mentira que fosse preciso pra contar lá no trabalho, pra eles me liberarem mais cedo. Ah, e só um adendo, eu só pensei isso porque eu simplesmente achei uma cueca que não era minha, que tava sendo lavada. Então, cara, alguém realmente tava ali. No dia seguinte, ainda me questionando sobre tudo que tava acontecendo, eu falei pro meu chefe que tava rolando uma parada lá em casa e que minha namorada tava, tipo assim, à beira da morte porque ela sofreu um acidente gravíssimo na estrada. E por sorte ele acabou acreditando e me liberando mais cedo, e ainda por sorte ele ainda pagou meu Uber. Olha só que maravilha. A Jéssica não sabia, mas eu chegaria em casa 3 horas adiantado. E assim que eu cheguei no prédio, eu fui direto lá pro andar, corri, mano, subi as escadas, nem peguei o elevador, fui lá, abri a porta bem devagarzinho, ainda bem que a minha porta não faz barulho. E aí começou uma parada que, cara, no começo eu não tava acreditando que eu tava ouvindo. Eles estavam fazendo sacanagem lá dentro do quarto. E quando eu fui lá ver o que tava acontecendo, eu olhei pro meu lado e olha só, um taco de beisebol que eu tinha comprado, novinho em folha, tinha chegado no mesmo dia desse sacana comendo a minha ex. Cara, eu não ia perder a oportunidade de estrear aquele taco. Assim que eu peguei o taco, fui abrindo a porta, eu vi que era o vizinho que sempre me chamava de campeão, amigão, chefe e os caralho. Aquele filho da puta tava quase pra conhecer o chefe. Foi aí que eu peguei os 2 no flagra. Comecei a falar alto, a Jéssica já se assustou falando: meu Deus, calma, não é isso que você tá pensando, ele não tava fazendo nada comigo. Mas tu acha mesmo que eu iria me importar com o que ela falasse? Irmão, eu não parei nenhum segundo pra ouvir os 2. Eu só peguei o taco e comecei, mano, a bater nos 2. Mano, bati no braço, joelho, ombro, cabeça. Mano, tudo que eu tava conseguindo enxergar, eu tava batendo. Porque tava meio escuro o quarto. Irmão, eu estraçalhei a coluna dos 2. Que, mano, se eles estão andando até hoje, é muita sorte, porque a chance dos 2 estarem cadeirantes hoje em dia é alta, é tipo 90%. Mas é claro que depois de tudo isso que tava rolando ali dentro do prédio, obviamente que chamariam a polícia pra ver o que tava acontecendo. E bem, pulando um pouquinho pra frente, depois de eu ter dado um pau nos 2, a polícia foi lá, interviu, chamou todo mundo lá pra fora e a gente foi conversar. Dito isso, eu comecei a explicar um monte de coisa pro policial, ele entendeu minha história. Cara, a minha sorte era que, tipo assim, era 2 PM numa viatura, que foi lá me acudir. Se fosse mais de 2, eu tava fudido. Porque eu fiz a noite do PM, porque ele riu tanto ouvindo a minha história, que ele simplesmente falou: vai lá, meu filho, pega tuas coisas e vaza daqui. E eu fiquei tipo: quê? Sério? Mano, a primeira coisa que eu fiz foi pegar todas as minhas roupas, pegar meu celular, carregador e zarpar dali. Irmão, eu não tinha mais nada naquela casa. Eu não tinha porra nenhuma ali que era tipo: ai, meu computador, meu laptop, televisão. Meu amigo, eu tava pouco me fudendo. Só peguei minhas roupas e fui embora dali. Nunca mais os 2 me viram. E os 2 também nunca prestaram queixa depois do pau que eu dei neles. Se naquele dia eu conheci um anjo, aquele anjo era o policial. Então muito obrigado, policial gordinho, aonde quer que você esteja, por ter me deixado, sabe, ter dado um pau na minha ex e no cara que tava ficando com ela e ter ido embora tranquilamente. E bem, meus amigos, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do seu canal favorito de relatos aqui do YouTube. Novamente vou me despedir, mas como sempre você já sabe, a gente se vê no próximo vídeo. Meu nome é Petrikov e até a próxima.